Realmente. Sim, mesmo. E por acaso já passamos para um tema mais sério, mas é uma coisa que nota-se e que eu tenho notado pessoalmente com pessoas que eu falo e que, mesmo na rua, sabe, quando há uma história onde eu e o meu irmão fomos ao TK Maxx. TK Maxx é uma loja de roupa aqui em Epsom, e havia lá um grupo de jovens, só uns putos a comprar. E depois, claro, são jovens, o meu irmão já foi lá, olá, como é que estás? Começou a falar. Depois eu acerquei-me, fui lá mais perto e um deles perguntou-me, como é que chamas? Eu, David. Ele perguntou-me, então o que é que fazes? Como é que eu lhe vou dizer a um jovem que eu sou ministro ou que eu trabalho para a igreja? Eu disse, não, eu trabalho para a igreja, agora estou a começar a pregar, porque foi quando começaram a convidar para dar a palavra às vezes. E ele disse assim, é? Então prega para mim. Do nada, eu disse, prega para mim. E eu perguntei, então, mas o que é que queres ouvir? Sobre que tema é que queres ouvir? E ele disse, eu realmente tenho problemas com mulheres, eu acho que é muito... Sabe como é que são as pessoas hoje em dia? É muito... Não querem ter commitment em inglês. Sim. Compromissos. Compromissos. E eu comecei, do nada, eu só abri a Bíblia e disse, olha, realmente, estás a ver, não é bom estar com muitas, não é bom, porque Deus formou homem e mulher para serem dois. Comecei a falar. E o que ele não gostou, tipo, não é que ele não gostasse da palavra, o que ele mais gostou é que eu fui direto. Então, em inglês a palavra é sugarcoating, está a ver? Que é quando pões muito açúcar por cima da palavra de Deus. Quando pões muito... quando vou tirar partes da palavra que doem, porque eu quero que ele goste. Está a ver? E eu acho que a juventude, os jovens de hoje em dia não gostam quando pomos muito açúcar. E acho que... Acredito que as pessoas querem ouvir uma palavra de Deus viva. Não é? Claro. E queria a sua opinião primeiro sobre isto, sobre como é que se deve expressar a palavra de Deus, mas também como é que devemos abordar as pessoas para poder partilhar a palavra sem que fiquem muito... qual é a palavra? Muito, não é chateadas, mas sem que fiquem com medo da palavra. Porque às vezes a palavra também pode ser dura. Sim. Por exemplo, sabes qual foi a pessoa mais direta a apresentar a mensagem do Evangelho? Sim. Foi o próprio Jesus. Jesus foi muito direto. Jesus não deixou de dizer aquilo que era necessário e quem tinha que ouvir. No tempo de Jesus, e não mudou nada em relação a hoje, Jesus amava e ama multidões, pessoas. Jesus ama pessoas. Deixa-me dizer, Jesus tem um desejo imenso, um prazer imenso em estar com pessoas. Quando nós estudamos os Evangelhos, a pessoa de Jesus, nós percebemos que Jesus procurava as pessoas. Intencionalmente Jesus procurava-as, não é? E também depois quando Jesus começou a ser conhecido, não é? As próprias pessoas também vinham procurar. Mas Jesus, na sua agenda, ele tinha encontrar-se com pessoas e ele não deixava de ser direto com as pessoas, porque é isso mesmo, o Evangelho é ao mesmo tempo um Evangelho de amor e de justiça. Ele passa a mensagem do amor, mas não deixa, por exemplo, falemos aqui numa palavra que parece que entrou em algumas áreas da sociedade, ou até de algumas igrejas, a palavra pecado parece que se deixou de usar. Mas pecado é o quê? Pecado é simplesmente estar em oposição, de uma forma consciente ou inconsciente, à vontade de Deus, àquilo que Deus quer fazer. E Jesus, no seu tempo, como eu digo, ele amava as pessoas, queria estar com as pessoas, mas odiava
pelos religiosos. Dizia aquilo que eles precisavam de ouvir. Não conheço alguém mais direto que chamar alguém raça de víboras. Ou sepulcros caiados, vocês são sepulcros caiados, vocês enganam as pessoas, vocês sabem o que fazer e não fazem. Isto é ser direto. Sim. Mas também ao mesmo tempo estava ali muita gente estava a ouvir isto. E esses ficavam canalizados com Jesus, e depois pronto, no fim nós sabemos como é que foi. Eles procuraram levar as multidões contra Jesus, mas algumas daquelas pessoas, ou muitas daquelas pessoas, ao ouvir este discurso, não é? Alguns não ficavam zangados ou chateados com Jesus, mas percebiam, não é? Que aquela era a mensagem, que era, digamos, uma mensagem direta, mas que estava a falar a verdade sobre as situações. É isso mesmo. Por isso Jesus disse, deixa-me agora usar aqui um versículo, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso, quando nós falamos dele, nós devemos, lá está, devemos ter o amor na nossa mão, numa das mãos, usando esta metáfora, e a justiça na outra. Como tu dizias há pouco, não temos que preocupar-nos em colocar muito açúcar naquilo que não é para ter açúcar. Exato. E noutras situações é para colocar açúcar, não precisa ter açúcar. Mas quanto mais lá, mas isto tem a ver com autenticidade. Isto é ser autêntico, ou seja, é nós não adulterarmos aquilo que não é para adulterar. A palavra de Deus é a verdade. E quando nós falamos, nós devemos falar a palavra. E a palavra, muitas vezes, lá está, pode ser mais dura de se ouvir, mas às vezes é aquilo que eu preciso de ouvir. Eu lembro quando eu me converti, quando eu ouvi a palavra de Deus, eu ouvi coisas que me expuseram, no bom sentido, em que me fizeram entender que eu estava mal, que eu não estava aí no caminho certo. E essa palavra, que mais dura, se calhar, que mais dura no sentido de me trazer para Ele, porque às vezes, por exemplo, falando aqui um pouco da palavra exortação, as pessoas às vezes têm uma ideia errada do que é que quer dizer exortação. Exortar alguém não é dar na cabeça de alguém, para essa expressão. Não. O original da palavra exortação significa chamar para perto de Deus. Por isso, quando eu estou a exortar alguém, eu estou a querer chamar a pessoa para mais perto de Deus. Não é? Por isso, quando nós devemos, exatamente como tu disseste, nós não devemos procurar pôr ali muito açúcar, adoçar aquilo que não é para adoçar, é para falar a palavra, é para falar a verdade. Doa o que doer, custa o que custar, lá está. Mas acredito que o Espírito Santo, nessa altura, vai conduzir a nossa conversa para mostrar às pessoas aquilo que elas têm que ouvir. Mas também mostrar às pessoas o quanto Deus as ama e está com eles e quer cuidar deles e quer tornar-se verdadeiramente o melhor amigo deles. Sim. Não é? É por aqui. Há um equilíbrio na palavra de Deus, há um equilíbrio onde Deus diz não faças, mas também Deus diz eu estou aqui para ti. Né? Então está sempre aquele equilíbrio e acho que temos que... É como os pais, por exemplo, falando dos pais. Os nossos pais serão bons pais se na altura certa disserem não. Embora nós, quando somos miúdos, não gostamos de ouvir a palavra não, mas é para o nosso bem. Depois, mais tarde, quando nos tornamos nós próprios pais, vamos dizer não. Na altura que deve ser dita não, e vamos dizer sim quando deve dizer sim, e vamos ser tratados com amor, obviamente, mas quando é a altura de nós termos uma palavra mais dura, é porque isso não quer dizer que nós não amemos, é para o bem deles, é para o seu crescimento, é para a sua formação como pessoa, como indivíduo. Sim, coisas que têm que ser ditas. Mas eu queria lhe perguntar agora, não como pastor, mas como cristão, como cristão que já deve ser há uns anos, espero. Sim, já há uns anos. Já vem alguns. Desde 83. Olha. Desde 83. Eu queria perguntar-lhe, tem alguma prática? Sim. Então, o cristão ora, o cristão lê a Bíblia, o cristão jejua. Sim. Mas tem alguma prática que, ache que seja mais importante e 2, que pratique mais do que as outras? Isso eu queria ouvir de si. Claro, obviamente, cada um tem a sua própria opinião.
mas eu realmente gostava de ouvir o que é que acha, porque vou-lhe tirar toda a sabedoria e partilhá-la, né? Não, essas estás a falar de práticas espirituais, Sim, sim. Essas que tu mencionaste são básicas, são fundamentais na vida de alguém. A oração, muitas vezes a pessoa tem um entendimento errado da oração. A oração é falar, mas também ouvires. É um diálogo nos dois sentidos. Não é? A palavra é fundamental. O fundamental da palavra de Deus é o que tu podes ouvir para praticares. Percebes? Às vezes nós lemos a palavra, estudamos a palavra para nós apenas, mas não é isso que Deus deseja. Deus deseja que eu seja entendido na palavra para poder fazer diferença na vida das pessoas com a própria palavra, porque a palavra, sabemos que a palavra se fez carne, a palavra é Jesus, e Jesus quer fazer a diferença na vida das pessoas. Então, quando tu tens uma comunhão boa com a palavra de Deus, claramente tu irás fazer a diferença na vida das pessoas. Falaste do jejum também, que é uma prática importante. O jejum, o que é o jejum? O jejum não é para eu tentar influenciar Deus a fazer mais, ou fazer melhor, ou fazer etc. Não, o jejum é simplesmente para me tornar sensível, perceber a voz de Deus. Não é? Mas, por exemplo, tirando estas três, eu uso uma outra prática que eu uso é a meditação. Eu gosto de meditar na própria palavra. Às vezes eu lá em Portugal, eu gosto de ir para uma praia que é a minha favorita, que é o Guincho. Então tem um lugar secreto na Serra de Sintra, onde às vezes eu vou apenas para ficar. Esta também é uma boa prática espiritual, é tu ficares a meditar na palavra, ficar às vezes em silêncio também é uma boa prática espiritual. Ficar em silêncio na presença de Deus. Ok, Deus, eu venho agora aqui, vou meditar na tua palavra, vou murmurar a tua palavra. Significa que é dizer a palavra baixinho para nós, mas ficar também em silêncio. Ficar em silêncio diante de Deus. Às vezes há tanta coisa que Deus nos quer dizer e nós nos atravessamos e queremos nós fazer e dizer, e às vezes estares em silêncio. Dizeres assim, ok, Deus, agora vou estar em silêncio, eu quero apenas ouvir. E isso é incrível, porque há muita coisa que de repente Deus vai começar a falar contigo, vai-te levar à palavra e vai-te trazer revelação. Por isso, olha, se calhar não estavas à espera desta resposta, mas uma boa prática é ficar em silêncio diante de Deus. Isso muitas vezes vai trazer-te coisas à tua vida. Tu nem estavas a ver, perspectivas diferentes, formas diferentes, estratégias diferentes. Ficar em silêncio diante dele é algo que pode trazer muita coisa boa da parte dele para ti. Eu lembro-me, eu aprendi o silêncio, foi com o pastor Daniel até, porque nos nossos grupos nos autoajuda, né? Há uma prática muito boa que diz devemos estar em silêncio. Não existe silêncio incómodo, porque Deus fala mais no silêncio. E é uma ideia muito boa que aprendi ali, ou que ouvi ali, e por acaso, coincidência que também é algo que você pratica, porque às vezes estamos a abafar tanto a voz de Deus com a nossa própria, que não lhe deixamos falar. Nós sabemos que Deus pode falar a qualquer momento, obviamente. Nós podemos ir a conduzir o nosso carro e Deus falar connosco. Nós podemos estar, sei lá, a fazer outra coisa qualquer e Deus falar connosco. Mas o que eu estou a dizer é nós especificamente retirarmos para estar algum tempo, marcarmos mesmo na nossa agenda. Ok, vou ter tempo agora, vou ter meia hora, vou ter, sei lá, o tempo que for. Mas eu vou estar na presença de Deus. Eu vou estar em silêncio. Ficar ali. Às vezes vou para a igreja, lá em Polima. Não é? Às vezes eu oro, oro pela igreja, leio, medito, mas depois eu quero tirar sempre um tempo onde eu fico em silêncio. Não é um silêncio para ouvir os passarinhos, não é isso?
É um silêncio para procurar dentro, não é, de nós perceber, discernir a voz de Deus, que Deus está a falar. E como eu disse, Deus pode e faz isso. Deus traz-nos muitas ideias, estratégias também, através dessa prática espiritual. É uma prática espiritual também. Sim, completamente. Sim. Liga-nos, às vezes desligamos. Eu sei que há uma ideia que a yoga, vem de uma cultura diferente, que ela limpa-nos, tipo, desliga o cérebro, tipo, dá tipo transe. Eu acredito que o silêncio não fará o mesmo efeito, ou pelo menos na mesma espiritualidade, o que eles acreditam, mas sim vejo que pode desligar o resto e dar prioridade a Deus. Isso é o que, pelo menos, como o pastor está a falar, é o que me vem assim ao coração, é que tira ou abafa tudo o resto e põe prioridade ao que Deus quer. Sim, deixa-me só dizer, para complementar, e para complementar o que eu disse e o que tu estás a dizer também agora, é assim, nós, na nossa vida espiritual, e nós aprendemos isso com Jesus, nós não devemos fazer nada sem um propósito. Nós devemos questionar-nos quando vamos fazer alguma coisa, quando vamos preparar uma mensagem, quando vamos visitar alguém, quando vamos, seja o que for. Tem que haver um propósito por trás disso. E nós vemos isso na pessoa de Jesus. Jesus não fazia nada por acaso. Jesus fazia com um propósito. Jesus fazia direcionado, não é? Por Deus, pelo Pai. Jesus fazia as coisas também ungido pelo Espírito Santo, sem medida, não é? Porque ele tinha uma unção sem medida. Mas ele não fazia nada sem propósito. E neste caso, quando eu falo desta prática espiritual, eu tenho que ter vou fazê-lo com um propósito. Não vou fazê-lo apenas para passar um tempo. Não, eu faço com o propósito, eu quero estar com Deus. Só que vou ficar na sua presença em silêncio. No passado já, enquanto pastor, até na igreja, por exemplo, nós às vezes temos momentos, e a ICMAV caracteriza-se por ser uma igreja que tem um louvor muito abençoador, criativo, alto, até para algumas pessoas que às vezes se queixam, mas é a nossa cultura, pronto, e eu também não acho que seja assim tão alto, pronto, mas ok. Mas também há momentos em que já no passado nós podemos dizer, irmãos, agora ficamos em silêncio um momento. E aquele silêncio, tu sentes a presença de Deus ali. Sentes que Deus está a falar naquele momento, não é? Coletivamente, à igreja. E na nossa vida pessoal, espiritualmente falando, também precisamos destes momentos. Até às vezes, por exemplo, olha, depois de uma adversidade, depois de nós ultrapassarmos, não é? Nós precisamos, ok, Deus, o meu propósito, agora depois de ter passado isto, ficaram algumas cicatrizes e tal, não é? Passamos, vamos à frente. Agora eu preciso estar na tua presença, eu preciso de perceber aqui algumas coisas, e vou fazer silêncio. E o Espírito de Deus vai falar, ou sei lá, ele pode trazer, de repente no silêncio, Deus pode trazer-te uma palavra. É a intenção de querer que Deus fale, não é? Há um propósito por trás. É isso, o propósito aí é que Deus... Não é só esvaziar a mente, como no yoga, não, há um propósito. É isso, okay, Deus, estou aqui e preciso que tu fales a minha vida. Não, é um propósito, não é? Nós não devemos fazer nada sem ter um propósito pelo qual fazemos as coisas. Sim, é mesmo. Eu acredito assim. Cada vez que eu abro a Bíblia, há uma coisa que eu, desde que me converti a sério, vamos dizer assim, que aceitei Jesus realmente, eu abro a Bíblia e há sempre uma piada que eu gosto de fazer, que é, cada vez que eu abro a Bíblia, Deus diz-me algo. E nunca é algo bom. É sempre algo que não posso fazer, ou algo que estou a fazer mal, ou algo que está-me a corrigir. E muitas vezes é exemplo de pessoas ou de personagens da Bíblia que
que realmente fizeram e depois diz, tu estás a fazer o mesmo. E se eu a ele disse-lhe que está mal, a ti não te vou dizer outra coisa, vou dizer igual. E acho muita graça, e sempre achei graça desde que comecei a ler a Bíblia, que em histórias e coisas do passado que passaram a outras pessoas, segue até hoje em dia a passar-nos a nós. E geração atrás geração nunca aprendemos. E agora que falou no silêncio e meditar e isso tudo, às vezes Deus, nesse momento é quando Deus vai lhe falar mesmo, porque muitas vezes, se calhar, não é quando lemos a Bíblia que vamos entender. Sim. Às vezes temos que entender depois, não é? Veio ao meu coração agora uma passagem, David, por exemplo, quando ele diz sonda-me, ó Deus, e descobre se há alguma coisa em mim que não te agrada. Isso tem a ver com isso. É isso mesmo. Também ficar ali na presença de Deus. Pode ser em silêncio ou não, mas pronto, também pode ser. Ok? Sonda-me, Deus. Eu quero que tu possas ver aquilo que eu não estou a ver. E muitas vezes nesses tempos que Deus nos vai corrigir, que Deus nos vai ajudar, que Deus vai... Uma das orações que eu faço muitas vezes é que Deus queime em mim aquilo que não presta. Que queime mesmo os tiros. Às vezes nós somos humanos, nós falhamos, nós erramos. Todos os dias nós erramos e falhamos. Como dizia o apóstolo Paulo, às vezes aquilo que eu não queria fazer, de repente fiz. Aquilo que eu não queria dizer, de repente disse. Faz parte. Somos humanos, falhamos. Não somos perfeitos. Mas então também precisamos desses tempos, muitas vezes, para que Deus possa exatamente, como tu estavas a dizer, Deus possa ajudar-nos a nós hoje, como já ajudou outros, em gerações diferentes. Amém. Ou seja, nós estamos em obras e Deus continua a fazer a sua obra em nós. E nós queremos mesmo cada vez mais nas suas mãos, não é? Usando esta linguagem assim mais metafórica, nós possamos ser bênção. E a palavra bênção significa isso mesmo, abençoar o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? A pessoa que Deus nos der. E, como eu já disse, Deus ama pessoas e vai sempre encontrar pessoas para nós podermos ajudar e abençoá-las. Verdade, muita verdade. Isto é... Desculpe, mas aqui ainda temos mais uns dias. Se pudesse gravar outra, ainda punha a fazer. Porque está a ser muito rico, muito rico. Desde o princípio, que, isto assim só para... Já estamos a terminar, vamos agora relaxar. Tomar um chá. Desde o princípio que vem a dizer... É isso mesmo. Não, isso é só às 5. Ok. Desde o princípio que vem a dizer que está à procura de pessoas para o seu ministério. Não para o seu, mas para o ministério da igreja. Assim, para poder exercer, trabalhar. O que é que aconselha às pessoas que estão à procura de entrar no ministério? Porque vimos alguns conselhos, vimos algumas coisas que eles têm que ter ou têm que buscar, mas agora assim um direto para pessoas que estão à procura de entrar no ministério e sentem que querem entrar, o que é que seria um conselho? Voltando outra vez às pessoas, alguém que quer entrar para o ministério tem que amar pessoas. Isto é fundamental. Se eu não gostar de pessoas, eu não consigo fazer ministério. Ser alguém que está no ministério, alguém que tem que amar as pessoas, alguém que tem que perceber que tem que ministrar às pessoas, tem que lidar com elas, tem que amar as pessoas, mesmo aquelas que às vezes não são fáceis são de mais amar, difíceis, são mais difíceis. Mas é isto, é amar as pessoas, ser apaixonado. No fundo, quando nós estamos em ministério, nós estamos a ser um exemplo daquilo que Jesus foi. E Jesus amava as pessoas, Jesus era apaixonado pelas pessoas, Jesus procurava as pessoas, como eu já disse, e quando nós estamos em ministério, isto deve ser o foco principal do nosso coração. Eu estou aqui para abençoar as pessoas, para fazer bem às pessoas,
para ajudá-las. Eu gosto muito, nós na ICMAI, vocês sabem, este princípio da Igreja com Propósitos inspira-nos a fazer isto. Não é? Nós existimos para servir as pessoas. Nós existimos para ajudar as pessoas a encontrar o seu propósito. Nós lemos, por exemplo, nos livros que nós lemos, e vocês também sabem, que uma Igreja com Propósitos, do Rick Warren, ou Uma Vida com Propósitos, também do mesmo autor, ensina-nos a fazer isto. A amar as pessoas, a ajudar as pessoas. As pessoas, por exemplo, alguém que vai para o ministério tem que ter um senso de que tem que ajudar as pessoas a encontrar o seu rumo. As pessoas muitas vezes chegam à nossa vida perdidas, sem rumo, sem propósito, como uma folha que está a ser levada pelo vento de um lado para o outro, não é? Deus nos chama para orientar essas pessoas até Ele, não é? E depois Ele e nós em conjunto, nós saberemos conduzir a pessoa ao propósito que Deus traçou para a sua própria vida. A encontrar a paz nele, a encontrar a alegria nele, a encontrar as formas também, lá está, voltando às lutas, às adversidades, ensiná-los também como vencer, porque ainda que nós sejamos cristãos, tenhamos Cristo na nossa vida, isso não implica que nós não vamos ter dificuldades, tal como as outras pessoas. A única diferença, esta diferença é gigantesca, infinita até na sua importância, é que nós temos Cristo na nossa vida, não é? E quando nós conduzimos as pessoas até Ele, e as pessoas se convertem a Ele, as pessoas aceitam aquilo que Jesus fez na cruz por eles e se tornam filhos de Deus conforme João, não é? Então as pessoas, nessa altura, elas têm o melhor amigo, têm a pessoa que realmente os pode ajudar, e esse é a nossa principal missão, não é? A nossa missão é amar as pessoas e levá-las até se encontrarem com o seu Senhor, com o seu Salvador, que as ama e deseja que elas se reconciliem com Ele. E nós temos essa mensagem reconciliadora. Não é? Lá em Coríntios diz que nos foi dado o ministério da reconciliação. Então quem quer ir fazer ministério tem que ter isto muito forte na sua vida. Porque senão, por exemplo, há pessoas que são orientadas por tarefas. Aliás, o ser humano divide-se, ou é uma pessoa orientada por tarefas ou é uma pessoa orientada por pessoas. E servir em ministério, tu podes ter também skills, ferramentas que podem ajudar a fazer tarefas, mas o principal na tua vida tem que ser pessoas. Tu tens que amar pessoas, tens que amar estar com pessoas, tens que amar ensinar as pessoas, tens que amar pastorear as pessoas. Falando da Igreja com Propósitos, tens que desejar que os 5 propósitos estejam a ser usados para servir, para amar, para levar as pessoas até Cristo. É isto. Tem que chegar aos limites para as pessoas, não para... isso comentou agora o que o ser humano é dividido em tarefas e pessoas. É uma coisa que está muito bem dito pelas igrejas, que a salvação não vem pelo trabalho, e a salvação vem por a fé em Cristo, não é? Mas também porque tens a fé em Cristo, tu vais querer trabalhar. Então o trabalho é um apoio, ou é um derivado de depois de teres a fé em Cristo, chega ao trabalho, não é? Mas quando se refere a tarefas, refere-se a só querer trabalhar, ou porque as tarefas básicas que às vezes existem na igreja, como trabalhar com técnica, como trabalhar com estas coisas mais práticas da vida da igreja. Há pessoas que se orientam assim. Há pessoas que os seus dons e talentos, e isso não tem mal nenhum, isso é mesmo assim que funciona, até são dons e talentos que Deus pode dar à pessoa para fazer outros trabalhos dentro da igreja. Sim, completamente. Que no fundo também estão a abençoar pessoas. Por isso é que eu disse há pouco, há pessoas que se orientam por tarefa, e dentro da igreja essas pessoas fazem a tarefa. Mas quando falamos de ministério, ministério basicamente tem a ver com nós precisamos de amar as pessoas em primeiro lugar. Até pode ser que eu, por exemplo, na igreja, algumas coisas que eu consigo fazer a nível de tarefas.
Como, por exemplo, eu fiz isso e continuo a fazer, se for preciso, com o pastor Carlitos. Ele, por exemplo, ele não percebe muito de automóveis. Sempre que ele precisava de algum conselho a nível automóvel, ou se o carro estava a fazer um barulho qualquer, ele chamava-me e eu ia ajudá-lo. Muitas vezes ele resolvia o assunto. É uma tarefa que eu posso desempenhar, mas a principal, digamos assim, o que está na minha vida são pessoas. Sim, tem que ser ligado à pessoa. Ministério teve ministério. Se alguém deseja servir a Deus no ministério, precisa de amar pessoas. E claro, obviamente depois numa submissão poderá também ter tarefas que pode fazer, pode desempenhar. Eu também lá na igreja consigo, por exemplo, tenho feito isso ao longo dos anos também na parte administrativa, com as contas da igreja e tudo isso. Eu dei uma boa ajuda ao nosso administrador nessa área, até cheguei a fazer um plano para poder ajudá-lo a uma tarefa. Mas se me derem a escolher entre isso e estar com pessoas, pessoas que vai escolher. Não há, nem hesita um segundo. É muito bom. É isso. E, então, quando vamos ver os ministérios, já só assim, estamos só a conversar agora, só a acabar. Quando vamos ver os ministérios, imagina, eu cheguei a Comave, quero entrar para o ministério, eu devia, isto aqui é um conselho para pessoas que nós também temos cá pessoas que querem entrar para ministérios, mas estamos a guiá-las para o caminho certo. Mas queria só conselho, porque assim aproveito, já tenho o seu conselho, que é sempre uma bênção. Quando essa pessoa quer entrar para o ministério, ela chega e começa a trabalhar, começa a fazer, porque no meu pessoal eu acredito que tem que haver alguém por cima dessa pessoa, sempre, para o princípio apoiá-la. O que é que acha? Porque pessoas novas para o ministério, pessoas que ainda têm que entender a sua posição, que têm que entender o seu propósito. Isso é alguma coisa que, por exemplo, se eu vejo alguém, não é? Que pode ter dons ou talentos, e todos têm dons e talentos, obviamente, mas para ministérios específicos de homens e mulheres, por exemplo, estou a dar um exemplo, não é? De homens, mulheres, casais, etc. Nós conversamos com a pessoa. Por exemplo, vou dar um exemplo ainda mais específico. Nós recebemos um casal lá que já foi da igreja no passado, depois foi estudar para fora, fizeram teologia e agora voltaram. E nós deixámos eles estarem lá a assistir durante algum tempo, para eles perceberem se era ali o local onde eles se identificavam e queriam ficar. A partir do momento que eles disseram que sim, que era ali que eles se identificavam e queriam estar, eu chamei, fui conversar com ele, fui perguntar a ele alguma coisa que ele sentisse fazer na igreja, algum trabalho, algum ministério. E ele disse-me que havia, neste caso ele disse que havia duas áreas específicas, que era evangelismo e ministério de homens. Então eu conversei com ele e disse: ok, vamos orar sobre isso, estou aqui para te apoiar, para te ajudar, vou-te apresentar à pessoa que lidera esse ministério, tu vais integrar a equipa, a pessoa, não é? E nós vamos estar aqui para te fazer crescer e para te apoiar, para te potenciar, e tu vais começar a trabalhar. Basicamente é isso. Quando alguém chega, nós sentamos com a pessoa, conversamos, procuramos conhecer a paixão dele, o desejo que a pessoa tem nas várias áreas do ministério que a igreja possa oferecer, e depois com o nosso apoio, com a nossa ajuda, vamos começar a deixá-lo, delegamos nele, digamos assim, a responsabilidade, mas não abandonamos, porque delegar não é abandonar. Há muita gente que pensa que, ok, deleguei, abandonei. Não, delegar é ao que confias, mas ficas por perto a supervisionar, às vezes sem interferir, apenas a supervisionar, está tudo ok, então deixa eu voar, se for preciso de alguma coisa, estás ali por perto e podes aconselhar, olha, esta dica ou esta para te ajudar a melhorar, etc. É assim que eu costumo fazer, nós costumamos fazer.
também notei que o pastor, quando já falamos de muitas coisas, mas que o pastor fala muito de este último exemplo que deu. Falei com ele, perguntei, ele respondeu, oramos, essa parte de oramos e depois é que decidimos. Vejo que põe muita ênfase do antes de decidir, oramos. E é uma parte importante da sua vida, né? É sempre... Sim, porque o facto de eu orar com a pessoa, nós oramos juntos, isso cria um vínculo. Não é? A pessoa percebe que, lá está, voltando outra vez à questão da autenticidade. E isso é feito de forma natural, não é forçado. Não, sim. Percebes? A pessoa vai perceber que nós nos importamos, que nós queremos realmente que a pessoa se sinta bem na igreja e esteja a fazer aquilo que está no seu coração. Eu não gosto muito, a não ser que haja uma revelação que Deus possa dar, de chegar ao pé de alguém e dizer assim, Deus disse para fazer isto. Pode até acontecer, mas normalmente eu ouço a pessoa e muitas vezes, óbvio, a pessoa, aquilo que ela está a dizer está a confirmar coisas que eu já tinha pensado antes. Percebes? Mas eu procuro que as próprias pessoas possam, através das suas palavras, confirmar o que Deus já me falou primeiro. Mas também pode acontecer que eu possa chegar ao pé de alguém e dizer, olha, Deus disse alguma coisa a seu respeito, mas normalmente eu costumo fazer assim. Primeiro Deus fala, ok, mas eu não digo, olha, Deus não, eu falo com a pessoa e procuro ouvir o que está dentro da pessoa. E normalmente aquilo que a pessoa vai dizer confirma o que está no seu coração, meu coração, que Deus já lhe tinha falado antes. E a partir daí desenvolve-se um processo natural em que a pessoa começa a servir debaixo da nossa supervisão, da nossa ajuda. Que aqui o meu desejo, como eu te disse já nesta conversa, é potenciar as pessoas, deixá-las voar. Deixá-las servir Deus. Estarem preparadas para depois ser livres e porque depois, ministrar. Algumas delas começam e depois desejam fazer a escola e eu incentivo a que o façam e de outras formas elas podem amadurecer a sua forma, a sua expressão enquanto estão a fazer o seu serviço para Deus. Mas isso é um processo depois natural. Agora, é óbvio que nós precisamos estar perto dessas pessoas. Não podemos ausentar-nos, como eu disse há pouco, ainda que delegues, não te ausentas. Delegaste, confiaste, mas estás por ali, por perto, a ver, para poderes ajudar e potenciar, significa isso mesmo, potenciar é estar por perto. Seja um amigo, um conselheiro, alguém que cuida, alguém que ajude. Tem sido isso que eu tenho já feito com N pessoas ali dentro. E acredito também que da parte da pessoa que está a começar agora, isto também dá-lhe uma zona de conforto, porque sabe que qualquer coisa que eu não saiba fazer, ou que eu faça mal, ou que não que faça mal, mas que não saiba como fazer, não saia tão bem, eu sei que tem alguém que possa apoiar-me ou dar um conselho. Né? É preciso que aquela pessoa que começa a servir perceba que tem espaço para errar. Percebes? Espaço para errar. Ok? Não foi tão bem, não correu tão bem, mas ok, faz parte. Faz parte do processo e estamos aqui para ajudar e da próxima vez já vai sair bem. Ok. Sim, tem a ver com isso. É isso. Acho que isso, em termos de perguntas eu já clarifiquei tudo, já esclareci. Só queria, para terminar, tem algum... falando assim das extensões, cada extensão é diferente, mas tem algum desejo em específico para as extensões, onde possa abrir o seu coração e dizer como é que se sente? Porque eu sigo outras extensões e gosto muito do trabalho deles, e vejo que todos somos diferentes e em cada sítio que há uma extensão o povo que está lá é diferente, a cultura é diferente, as formas de fazer a igreja é diferente, e gostava de saber como é que se sente sobre isto, sobre estas tantas culturas que fazem tudo diferente, mas ao mesmo tempo são todos somos todos família. Como é que que mensagem é que tem para nós? Sim, quando tu falaste em várias culturas, na verdade nós somos só uma cultura, né?
que é a cultura Ikmav. Apesar de cada extensão se poder expressar de forma diferente, através da sua própria forma de ser, não é? Porque cada extensão, como tu disseste, é diferente, mas uma coisa é isso, outra coisa é a cultura, não é? A cultura tem que ser só uma, não é? E a visão também. Mas o meu desejo, a minha oração por cada uma das extensões é precisamente que eles se sintam livres para poderem expressar através do seu ministério, através das reuniões. Por exemplo, estamos aqui a fazer uma coisa hoje incrível, excelente, tem a ver com visão, não é? Tem a ver com propósito. Qual é o propósito? Está voltando outra vez. Qual é o propósito? Não é? Tem tudo um propósito. E qual é o propósito deste podcast? É abençoar as pessoas, é abençoar, fazer bem às pessoas, ajudá-las, encorajá-las, aconselhá-las, etc. Não é? Então, nas extensões, o meu desejo é que sejam inspiradoras. Esta será a palavra-chave, que sejam inspiradoras, que cada um de nós seja inspirador dentro da cultura e da visão que temos. Sim. E já agora, deixa-me dizer e agradecer muito o vosso trabalho aqui em Londres, ao longo deste tempo, com Gília, Paulinho enquanto líderes, e também com a equipa incrível que eles têm, que fazes parte dela, não é? E que eu tenho visto que vocês são incansáveis, e durante estes dias eu já tinha percebido que vocês são uma inspiração, e durante estes dias isto tem-se renovado dentro do meu coração. Eu posso ter vindo cá ajudar, ensinar algumas coisas, mas também vou daqui com a minha alma muito inspirada pelo vosso trabalho, pela vossa dedicação, pelo vosso zelo. O facto, por exemplo, de montar, da logística da montagem do espaço de culto, a forma como o fazem, com carinho, com amor. Lá está, pensando, porque é que fazemos isso? Pensando nas pessoas. Sim, Então, o meu desejo é que projetos, e acredito, sei que os líderes, né, Gília e Paulinho, querem falar comigo algumas coisas, se calhar que Deus tem colocado no coração deles, em termos de visão, de projetos, etc. E é isso mesmo que eu quero. Já disse lá em Polima, e mesmo digo aqui em Londres, e também através deste podcast para todos. O meu desejo é que procurem ser criativos, que desejem serem o mais possível criativos, fazendo aquilo que Deus colocar nos seus corações. E certamente coisas boas Deus tem para vocês aqui em Londres. E lá está, nós estamos por trás, tem todo o nosso apoio, a nossa ajuda. Estamos aqui para ser bênção para vocês. Estamos aqui para vocês. Então, pastor, muito obrigado por estar connosco. Foi um prazer. O prazer é nosso recebê-lo. Obrigado. E espero que continue com o seu ministério e que siga a abençoar-nos. Obrigado. Tá bom. E para os nossos espectadores, like, follow, subscrevam-se, a campainha está sempre aí, vai estar aí em baixo já. E muito obrigado por assistirem. Prazer. O prazer foi meu.